Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina Infraestrutura para Sistemas de Software. Olá a todos. Nesta videoaula nós vamos tratar sobre firewalls e web proxies. Esta é uma videoaula com a tela dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo do professor à direita. O professor Júlio César Estrela é um homem branco, careca e com cavanhaque escuro. Ele veste camiseta cinza, está sentado e é visto do peito para cima, em um ambiente de paredes claras com janelas ao fundo. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula: Firewalls e Web Proxies, parte 1. No segundo slide, o título: Roteiro e os tópicos: Introdução, o que é, principais características, funções do firewall, tipos de firewall. Bom, o roteiro desta videoaula envolve uma explanação sobre o que são firewalls, um filtro de pacotes, e web proxies, a definição de cada um deles, né, em que contexto eles se encaixam, né, quando a gente fala da comunicação, do tráfego de dados na internet e em redes locais também. As principais características de cada um deles, por que eles são importantes, né? Inclusive no desenvolvimento de aplicações que executam em nuvens computacionais ou não, as funções do firewall e os tipos de firewalls mais comuns. Novo slide com o título Introdução. Abaixo, 4 tópicos sobre a motivação: alto índice de ataques a redes, necessidade de controle de tráfego, garantir integridade aos serviços, alta demanda dos serviços da internet. Na sequência, outros 2 tópicos sobre firewall, que significa parede corta-fogo. Regula tráfego entre redes existentes, impede a propagação de dados nocivos. Bom, a grande motivação para a gente tratar de firewalls e de web proxies também, né, no contexto dessa disciplina, né, uma disciplina que envolve infraestrutura para gestão de software, né, é que isso também faz parte da infraestrutura, né, de um modo geral. Considerando a web, né, as aplicações que executam na internet, né, há um grande, né, um alto índice de ataques às redes de comunicação, né, não é incomum atualmente, especialmente com o uso de celulares, porque praticamente as nossas vidas, do ponto de vista de uso de sistemas bancários, de compras, né, e as mais variadas situações podem ser feitas pelo celular. Então, é importante, né, considerar a infraestrutura, né, um apoio, né, para que os dados, o tráfego de dados dos clientes, né, para esses ambientes sejam os mais seguros possíveis, né. Há também uma outra motivação para o uso de firewall, que é a necessidade de controle de tráfego. Tá? Então, o que é permitido e o que deve ser bloqueado, né, diz respeito ao tráfego de dados dentro de um ambiente, né, um ambiente de comunicação, dentro de uma organização, dentro de um data center, né, ou fora dele. Como que eu posso garantir a integridade de alguns serviços, né, impedir que alguns desses serviços possam ser acessados por quem não são autorizados, ou que determinado tipo de tráfego de dados não possa ser inserido dentro de um ambiente. E para fechar essas motivações, né, talvez a maior delas é a alta demanda dos serviços que são disponíveis, né, que estão disponíveis na internet atualmente. Então há uma necessidade muito grande de se pensar na segurança de acesso à infraestrutura computacional, de uma maneira geral. É lógico que a segurança não se restringe somente ao firewall. Tá? Há vários mecanismos de segurança no que diz respeito à comunicação de dados, né, nos mais variados níveis possíveis, desde a aplicação, né, se a gente considerar uma pilha com diversas camadas de protocolos, até chegando na camada de enlace, a camada física. Né? Mas o firewall é um importante componente, embora não seja um único componente para garantir um certo nível de segurança em sua rede, em sua infraestrutura. Bom, o que significa firewall? Firewall significa uma parede, né, corta-fogo. Literalmente uma parede, né, de um ponto de vista bem didático, que inviabiliza, baseado em algumas regras, né, a entrada ou a saída de determinado tráfego de dados.
para regular o tráfego entre redes existentes, né, e com o objetivo de impedir a propagação de dados nocivos. Novo slide com o título O que é? Abaixo, uma ilustração de um firewall entre uma rede de computadores e a internet. Sobre um fundo azul, a rede é composta por um computador e um laptop ligados a um hub, que interage com um último computador, este com firewall instalado e conectado diretamente à internet, via modem DSL ou a cabo. Uma parede amarela, nomeada firewall, está entre o último computador da rede e a conexão com a internet, representada por um globo terrestre. Então, basicamente, nós temos aqui, né, uma figura que mostra a ideia geral do firewall. Então, tem essa parede corta-fogo aqui, né, de um lado a internet, né, uma grande rede, né, constituída de diversas outras redes, menores, médias e grandes, né, e esse elemento, né, ele fica nessa fronteira entre o mundo externo e a sua rede local, que possui vários elementos computacionais, né, desktops, laptops, celulares, né, hubs, switches, roteadores. Tá? Então, baseado, né, em algumas regras definidas nessa parede, né, nessa parede de proteção, é possível deixar entrar ou inibir alguns tipos de tráfego de dados para essa rede. Novo slide com o título Principais características e os tópicos. Toda solicitação chega ao firewall. Somente tráfego autorizado passa pelo firewall. O próprio firewall deve ser imune à penetração. Bloqueia o recebimento de dados baseados em uma fonte ou destino. Bloqueia o acesso a dados baseados em uma fonte ou destino. Bloqueia dados baseados em conteúdo. Permite conexões com uma rede interna. Reporta o tráfego na rede e as atividades do firewall. Bom, a principal característica de um firewall é que toda solicitação, então se a gente considerar a criação de uma nova rede por uma empresa, né, qualquer, tá? A primeira coisa que precisa ser levada em consideração é que todo o tráfego precisa passar pelo firewall. Então não adianta nada nós criarmos uma rede local de computadores, né, onde eu vou ter celulares, desktops, notebooks, mais variados equipamentos que possuem alguma interface de comunicação, se o tráfego não passar por ele. Tá? Então, o firewall ele não protege o tráfego de dados que não passa por ele. Tá? Bom, uma segunda regrinha importante é que só tráfego autorizado deve passar pelo firewall. Então, uma regra básica é bloquear todo o tráfego por padrão. Tá? Então, todo o tráfego deve ser bloqueado por padrão e só é liberado o tráfego extremamente necessário para aquela rede, para aquele ambiente, para aquele servidor, para aquele serviço. O próprio firewall ele também deve ser imune à penetração, né? Ele deve ser imune a ataques. Uma vez eu atacando o firewall, eu posso modificar as regras, né, que foram ali inseridas pelo administrador do firewall, daquele sistema, né, para, de repente, liberar um tráfego que não era permitido anteriormente. As regras que fazem parte do firewall, né, as regras que vão ser escritas, logicamente, elas não são regras isoladas e, considerando a política de organização da empresa, ela deve fazer parte dessa política de segurança da empresa, né? Então, o firewall bloqueia o recebimento de dados baseado em uma fonte, o destino. Então, eu posso basear a entrada, bloquear a entrada ou liberar a entrada de um datagrama baseado na sua origem, né? Ou permitir que essa entrada ocorra baseada no destino do pacote, enfim, tá? Então, eu posso tanto olhar para o endereço de origem quanto o endereço de destino do datagrama IP e fazer o bloqueio com base nessa característica. Bloquear acesso a dados baseados em uma fonte ou um destino, os dados baseados em conteúdo, permitir conexões com uma rede interna e também reportar o tráfego na rede e atividades firewall, como é possível, inclusive registrar todo o tráfego de dados que tenta passar por ele, que é liberado por ele em registro de log, para, logicamente, realizar análises posteriores. Novo slide com o título Firewall e os tópicos. O que ele pode fazer? É um foco para a tomada de decisões. Pode ser usado como um ponto de partida para a política de segurança. Pode gravar requisições. Limita a exposição da rede.
O que ele não pode fazer? Proteger uma rede contra usuários internos. Proteger uma rede contra conexões que não passam por ele. Proteger contra ameaças completamente novas. Bom, o que o firewall pode fazer? Ele é um foco para tomar as decisões. Então, ele decide, baseado em regras, o que pode entrar e pode sair de dados em uma rede interna. Pode ser usado como ponto de partida para a política de segurança, embora não seja único, como já comentei. Pode gravar requisições, né? E tem uma maneira de limitar a exposição daquela rede para a internet, para o mundo externo. Tá? O que ele não pode fazer? Proteger uma rede contra usuários internos, tá? Os próprios usuários internos da rede, se esse firewall, por exemplo, não tiver uma DMZ, né, numa zona desmilitarizada, ele pode ser sim, suscetível a ataques, né? Então, isso também tem que fazer parte da política de segurança da organização, né? Qual a localização do firewall no contexto de uma arquitetura de uma rede, né? Que está sendo desenvolvida e construída. Ele não protege a rede contra conexões que não passam por ele, então, se tem alguma conexão de dados passando pelo firewall, ele não vai ajudar na proteção contra intrusos. E proteger contra ameaças que são novas. Né? Então, não à toa, há sistemas que são complementares aos firewalls, como os sistemas de detecção de intrusão, que se baseiam em informações, em históricos de ataques, assinaturas de ataques, para auxiliar os firewalls também tomar a decisão, do que ao liberar os dados para a rede interna. Novo slide com o título O Básico de Firewalls e os tópicos. Deve ter pelo menos as 4 funções a seguir: filtragem de pacotes, NAT, Network Address Translation, proxy de aplicação, monitoramento e registro. Bom, considerando o básico de firewall, né, eu preciso lembrar que ele possui pelo menos 4 funções. Tá? A primeira é de filtrar pacotes, tá? Ou datagramas. Tá? Então, a gente está falando aqui de permissão ou liberação de tráfego de dados no nível de rede, a camada de rede. Tá? Veja que eu tenho falado aqui de datagrama IP ou pacotes IP. Também tratar de tradução de endereço de rede. Tá? Nós comentamos nas aulas anteriores sobre o protocolo IP, né, na sua versão 4, que tem um espaço de endereçamento de 32 bits, portanto, um limite, né, de endereços disponíveis, tá? Se comparado com o IPv6. Ele auxilia, inclusive, na gestão dessas redes locais, né, permitindo o bloqueio de tráfego, inclusive, de pacotes que não são roteáveis. Né? Também pode funcionar como proxy de aplicação, tá? E tem uma função de monitoramento e registro. Novo slide com o título O Básico de Firewalls e as informações. Estratégias gerais. Allow all, deny all. Uma boa opção é misturar ambas. Bom, as estratégias gerais, tá? Como eu já comentei anteriormente, a primeira, né, é permitir tudo e a segunda é negar tudo. Tá? Uma boa abordagem é sempre misturar ambas. Nega-se todo o tráfego por padrão e libera-se o tráfego de dados estritamente necessário para destinos, para serviços associados a esses destinos. Tá? Então, essa estratégia de negação ou liberação. Tá? Novo slide com o título O Básico de Firewalls e 5 frases em inglês. Deny network traffic on all IP ports. Except allow network traffic on port AT, HTTP. Except from now HTTP traffic, deny HTTP video content. Except allow HTTP video content for members of the trainers group. Except deny trainers to download HTTP video content at night. Então, por exemplo, ligar o tráfego da rede para todas as portas de determinado IP, exceto, tá, permitindo tráfego de rede na porta 80, ou permitir todo o tráfego HTTP, mas negar um tráfego HTTP que tem conteúdo de vídeo. Né? Então, é possível fazer análise daquele pacote do cabeçalho do HTTP e verificar se tem um conteúdo de vídeo. Logicamente que o Firewall não ia trabalhar só no nível do pacote, né?
mesmo porque o proxy também é firewall, pode ser considerado um firewall. E nós vamos falar um pouco de proxy depois. Além de olhar o datagrama, olhar o cabeçalho da mensagem, daquela aplicação em particular, né? Um protocolo, por exemplo, do tipo HTTP. Então, enfim, tem uma série de regras que podem ser construídas com base, né, nessas premissas, tá? Tem um firewall, uma aplicação muito conhecida, bastante utilizada, que é chamada de ptables, que, na verdade, é uma pequena interface, né, para uma aplicação que funciona no nível do kernel do sistema operacional, especialmente em distribuições Linux, que é o IP-route, né? Então, com base nessa interface, né, com base no IP-table, é possível criar regras, né, e descrever essas regras em um arquivo de configuração, né, se a gente for fazer isso from scratch, né, na mão, né, definir regra por regra. Mas há muitas, né, outras aplicações, principalmente aplicações web, que fazem uso de IP-tables, né, e facilitam a criação de regras, por exemplo, de redirecionamento de portas para serviços que executam em um servidor que está localizado através de um firewall, né, ou liberação de portas para acesso externo de um usuário que está numa rede local, uma rede remota. Tá? Então, inclusive, do ponto de vista gráfico. Então, quando a gente vai fazer a criação de regras com ferramentas que usam interface gráfica, a gente tem uma vantagem de fazer isso mais rápido, mas tem uma desvantagem que não dá para colocar numa interface gráfica, né, ou em várias partes dessa interface gráfica, todas as potencialidades que um IP-tables nos fornece, por exemplo, de mascaramento de portas, né, de endereço IPs, enfim. Tá? Bom, complementando, né, então, há dois tipos de firewalls. Né? O primeiro é feito de pacotes, o segundo é conhecido como servidor proxy. O filtro de pacotes tem como objetivo fazer uma peneira, né? Então, como a gente colocou ali, uma parede de corta-fogo, né? Vai peneirar e separar o tráfego bom do tráfego ruim, tá? Controla o tráfego que entra e sai, é uma maneira de incrementar a segurança dessa rede, e ele é transparente aos usuários, tá? Então, por exemplo, o acesso a determinado provedor de conteúdo, né, aqui no Brasil, ou o acesso a um site de venda de produtos, tá? Nós, como clientes, nós sabemos se aquela aplicação web está atrás de um firewall ou não, tá? Supostamente, né, principalmente em sites de grandes empresas, sim, com certeza. Tá? Mas há uma grande transparência em relação a como que se alcança aquele site, né? Como que é feito o acesso, né, para o usuário. Então, para o usuário é como se o site de determinada empresa de varejo estivesse disponível, né, e facilmente acessível. Mas, na maioria das vezes, praticamente quase que 100% das vezes, considerando que uma grande empresa de varejo tem uma equipe de segurança para lidar com isso, ele fica atrás de um firewall ou vários firewalls. Né? Então, essa é uma coisa bastante importante, né? A transparência. E há uma grande variedade de firewalls no mercado. Né? Um deles é o IP-tables, né, para distribuições Linux. E um outro também anterior ao IP-tables, né? Tem as mesmas funcionalidades praticamente, que é o Packet Filter, baseado em FreeBSD. Né, em distribuições BSD, mais próximas do Unix, propriamente dito, né, que for precursor aí do Linux. As regras do filtro, né, de pacotes do firewall podem ser feitas baseado em endereço de IP de origem, endereço de IP de destino, baseado nos protocolos, então posso bloquear baseado no tipo de conexão, se é uma conexão TCP, para determinado host que tem alguma aplicação executando em determinada porta, TCP, UDP, ICMP, né? É comum, por exemplo, a desabilitar, né, para determinado endereço IP, especialmente que é roteável na internet, como nós chamamos de IP real, o acesso a ping. Né? Então, depende, você pinga, né, um determinado endereço IP e não consegue a resposta dele. Por quê? Muitas vezes, esses endereços eles são muito acessados, né? Eles são muito visados, especialmente para
receberem algum tipo de ataque, né? É bastante comum tentativas de ataque de negativa de serviço. O que consiste é gerar uma enorme quantidade de requisições para esse endereço IP, né, para esse nome, né, associado a esse endereço IP, para um domínio, e tentar exaurir os recursos computacionais deste serviço. Tá? Então, bem importante frisar que toda conexão TCP ela gera um custo computacional, tanto para quem está abrindo a conexão, quanto para quem vai receber a solicitação de abertura de conexão. Né? Então, a gente comentou nas aulas anteriores que o TCP é um protocolo que tem uma característica de garantir a confiabilidade na transmissão lógica de processos que executam em hosts distintos, né? Então, é uma comunicação lógica entre processos em hosts distintos. Então, isso custa. Tá? É uma conexão de transporte confiável. Então, boa parte desses provedores desabilitam o ping especialmente para evitar esse tipo de ataque. Né? Então, o ping ele usa um protocolo de controle, né, chamado CMP, basicamente é utilizado para verificar se aquele host está ativo, né, se ele existe, se ele consegue dar uma resposta. Tá? Também baseado somente em portas, né, de origem e destinos, tá? TCP UDP e tipo de mensagem CMP. Novo slide com o título Tipos de Firewalls e o tópico Filtro de pacotes. Abaixo, um fluxograma mostra o funcionamento de um roteador com filtro de pacotes, com 3 círculos coloridos alinhados da esquerda para a direita. O primeiro é amarelo e representa a internet. O segundo é vermelho e nomeado router. E o terceiro é verde e simboliza a rede interna. Entre os círculos, setas de ida e volta, com o fluxo de dados, representados por pequenos quadrados azuis acima e abaixo das setas. A internet envia 3 quadrados para o router, que transmite apenas 2 para a rede interna. Inversamente, a rede interna envia 2 quadrados para o router, que envia apenas 1 para a internet. Bom, basicamente, né, só para reforçar, o firewall ele vai ficar uma característica como se fosse um roteador também, né? Quer dizer, ele vai rotear o tráfego baseado em regras, tá? Então, tem uma função, nesse caso aqui, esse router, ele tem uma função de filtro de pacotes. Tem internet aqui, né, tentando encaminhar dados, né? E tem um roteador baseado em algumas regras, viabilizando a entrada de alguns dados e pedindo outros, tá? E o contrário vale também, né? O que vai sair da rede interna e ir para a internet. Bom, é possível também fazer filtragem pelo adaptador, pelo MAC, né? Da placa de rede, né? É uma vantagem, porque o endereço IP daquele determinado host, né? Dentro de uma rede, por exemplo, especialmente se é uma rede Wi-Fi, né? Que tem entrada e saída de usuários de forma bem dinâmica, né? Então, por exemplo, eu acesso uma rede dentro de uma universidade, uma rede sem fio, eu abro um notebook, ganho um endereço IP através do servidor HCP, faço uso da internet por praticamente o dia todo, eu fecho o notebook, vou embora para casa, no outro dia eu abro, vou ganhar potencialmente um novo endereço IP. Pode ser que eu ganhe o mesmo endereço IP que eu tinha no dia anterior, mas não é muito comum isso. Então, por outro lado, o endereço MAC da minha placa de vídeo permanece o mesmo. Né? Então, eu posso fazer bloqueio por MAC e impedir, por exemplo, que se houver algum sistema de detecção de intrusão na rede dessa universidade e identificar que o meu notebook com a minha interface de rede está gerando um tráfego indesejado na rede, ele já é bloqueado por padrão, por exemplo. Qualquer tráfego de entrada ou de saída. Bom, tem alguns problemas relacionados ao filtro de pacotes, que é o serviço de troca de porta, né, que a gente chama de IPs. Né? Bom, os filtros de pacotes, né, simplesmente aqueles que fazem filtragem baseada em datagramas, eles não se preocupam por filtrar nada que está relacionado com a de aplicação. O que acontece na prática é uma junção do filtro de pacotes, de firewalls baseado em filtragem de pacotes com web proxy, né, com proxy baseado em filtragem de conteúdo. Tá? E no fundo, quem transporta esse conteúdo é o datagrama IP, né?
Só que há duas maneiras de fazer isso. Você bloquear todo o tráfego já na camada de rede ou bloquear o acesso ao conteúdo transportado pelo DataGMP lá na camada de aplicação. Tá? Então, como a gente comentou, o firewall é uma solução única, ela é um complemento à segurança da organização. Tá? E é importante utilizar também que o firewall acaba causando um atraso no roteamento, porque tem que ficar inspecionando o tráfego. Tá? Novo slide com o título Tipos de Firewalls e os tópicos: filtro de pacotes, problemas, IP spoofing. Ao lado, uma imagem explica o spoofing, cuja definição é: spoofing is a complex attack we are likely to see more of in the future. A imagem tem textos à esquerda e um fluxograma à direita, que mostra uma spoofing entre 3 computadores: a fonte legítima, A, o hacker, X, e o usuário, B. Interação 1. X convince B that it's A. Interação 2. B responds with packet to A, acknowledging a session number and specifies its own. Interação 3. X fakes another packet that acknowledges session number. Eu já comentei, né, a ideia do spoofing, né, que é um ataque completo, relativamente complexo, né, e que não é incomum verificar isso, né, nas atividades da internet atual. Tá? Então, eu recomendo vocês investigarem um pouco sobre o spoofing, bem interessante também. Bom, além do filtro de pacotes, né, há o proxy, né, que eles assumem aquisições de usuário de uma rede, atuam em nome do cliente de uma forma mais transparente também, tá, mais focando nas aplicações, e não permite que pacotes passem diretamente entre cliente e servidor. Tá? Novo slide com o título Tipos de Firewalls e o tópico Proxy. Abaixo, um fluxograma com setas numeradas de 1 a 6 mostram o funcionamento do proxy entre o host e o servidor web, através da internet. 1. O host solicita um serviço ao proxy. 2. O proxy avalia a solicitação em sua base de dados autorizada. 3. O proxy direciona a requisição para o servidor web. 4. O servidor web responde para o proxy. 5. O proxy envia a resposta ao host. As interações do host e do servidor web com o proxy são relacionadas pela seta 6, com dupla orientação. Então, a ideia é que eu tenho um host, tá, uma rede local, né, e um web proxy, né, tentando fazer acesso ao servidor web na internet, né, ou dentro dessa rede, né. Então, também o tráfego, por exemplo, que você faz acesso via web, ele também pode ser monitorado, né, e registrado baseado nesse proxy. Então, você sempre imagina que está fazendo acesso ao site final, mas na verdade você está fazendo acesso a uma cópia desse site que é registrada nas configurações do proxy. Tá? Um proxy bastante conhecido é chamado de Squid. Tá? Bom, há alguns métodos de utilização do proxy, né, que é de conexão direta, do cliente modificado, de um proxy invisível, né, que é bastante comum, que é o proxy transparente. Tá? Então, o proxy permite ao usuário acesso direto ao serviço da internet, possui bastante bons mecanismos de log, né, e provê uma separação interessante entre as redes. Tá? Novo slide com o título Tipos de Firewalls e o tópico Proxy. Abaixo, os subtópicos Desvantagens do proxy. Cada serviço possui o seu servidor proxy. Deve ser desenvolvida uma nova aplicação para cada novo serviço. Existem alguns serviços inviáveis. A desvantagem é que cada serviço pode possuir seu próprio servidor proxy, né? Então, nem todos os proxies de aplicação conseguem dar com tudo, todos os tipos de aplicação, tá? Mas com muitas delas. Então, alguns serviços são inviáveis, tá? Bom, para tomar as decisões baseadas em informação oferecida pelo serviço, né, o proxy é melhor, né, ele toma a decisão baseada em informação fornecida pelo serviço, e o filtro de pacote utiliza o cabeçalho do pacote, do TTP, tá? Novo slide com o título Tipos de Firewalls e o tópico Firewalls versus Proxy com os subtópicos. Tomada de decisões. Servidor proxy toma decisões baseado em informações fornecidas pelo serviço.
Filtro de pacotes utiliza o cabeçalho do pacote. Desempenho. Filtro de pacotes possui uma vantagem por estar em nível mais baixo. Auditoria. Servidor proxy possui vantagem por permitir auditoria sobre o controle de tráfego. Bom, o ponto de vista de tomar decisão de desempenho, né, o filtro de pacote possui vantagem porque está no nível mais baixo, né, mas do ponto de vista de auditoria mais fina, né, com uma granularidade mais fina, o servidor proxy possui uma vantagem por permitir auditoria sobre o controle das mensagens. Tá? Novo slide com as referências. Zwick e Cooper Simon, Construindo Firewalls para a Internet, O'Reilly 2000. Internet Firewalls, UFRGS, link penta.frgs.br/redes 296/firewall/fire.html. Bom, era isso para a aula de hoje e a gente se vê na próxima vídeo. Linhas retas se cruzam e formam as letras T e V. Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. univesptv.com.br